Muito boa noite, Alvinegrada. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma live da nossa bancada do contorno. É a live da renovação, mas por muito pouco não foi a live da destruição, né? Já que a gente teve novidades. O professor Zago, Marcão, querido, bem-vindo, obrigado, boa noite. Seja bem-vindo à live da renovação, que quase foi a destruição, né? Já que a gente trocou o treinador e tava uma coisa horrorosa. Mas enfim, é a live da renovação. A chama foi acesa, reacesa, né? Já que a gente trocou o treinador. Mas tem muita coisa para discutir ainda. Fala, Marcão, boa noite, querido. Obrigado por ter vindo aqui prestigiar. Obrigado, querido. Tamo junto, viu? Boa noite. Mas antes de a gente chegar nessa questão do treinador novo, né? Vamos falar de jogo, né? Vamos falar de campo, porque mais uma vez a gente esbarra no Floresta, mais uma vez o Floresta apronta para cima da gente. Curiosamente, o Floresta, a gente não venceu esse Floresta dentro do Almeidão, né? Pelo menos pelo Campeonato Brasileiro, a gente não venceu ainda esse Floresta dentro do Almeidão. Tem sido nossa pedra no sapato, o Floresta, assim como o Ituano, né, que a gente já vai enfrentar também. O Ituano é um timezinho carne e pescoço pra gente. A gente tenta e não vence. Joga e não joga. Ou aliás, e não vence, mas enfim. A gente assistiu mais uma derrota pro Floresta. Com essa derrota já são 4 jogos. Marcão botou aqui, ó. Zago entrou para a história do Belo como o pior técnico que já comandou o Botafogo. Pois é, Marcão, eu acho que foi um tiro tão errado. Eu não sei se você já acompanhou eu falando isso assim que demitiram Bussi, né? Que talvez tenha sido o principal erro da SAF, né? Porque assim, a gente sabe que todo treinador tem suas manias, as suas escolhas, mas o time jogava ainda com o João Bussi, né? Com o professor João Bussi. O Zago ter vindo, quebrou tudo e a gente sabe que para começar do zero, com esses novos jogadores, enfim, nem sempre acontece, né? E assim, por mim, Zago, o professor Zago, com todo respeito dele, eu vou chegar até lá, nele ainda. Não era nem para ter vindo, acho que o erro foi ter tirado o Bussi, mas enfim, já aconteceu. Estamos partindo, inclusive, para a terceira opção do ano, né? E que tomara que fique nela. E acabou-se que a gente era conhecido por preservar treinadores e hoje, no entanto, hoje a gente troca direto. Marcão botou aqui, bem-vindo ao nome do Belo, obrigado. Marcão botou, Diegão, em julho estou de férias, vamos ver o Belo em Itu. Alguma chance? Não faça pergunta difícil, Marcão. Eduardo, obrigado, bem-vindo, boa noite. Em Itu é complicado, tanto em Itu quanto aqui, né? A gente toda vez que pega o ituano, parece que tem um karma naquele escudo que a gente não consegue vencer, né? Há muito tempo, desde 2013 inclusive, a gente já tentou acho que umas 5 vezes, e empata, perde, enfim. Tomara que você leve a vitória, traga a vitória pra cá, mas realmente é difícil a gente encarar esse ituano, é outro time enjoado pra gente, viu? Mas voltando ao professor, aliás, voltando ao jogo, né? Infelizmente, mais uma vez a gente perde, e com essa derrota, já é a quarta derrota, aliás, 4 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, distanciou lá de cima, complicou-se na tabela, vai enfrentar inclusive agora um adversário bem difícil, né? Um dos cotados para subir, que é o Maringá. A gente vai chegar lá ainda, vamos primeiro analisar o jogo, o que foi o jogo, né? O que não foi, na verdade, né? Porque foi uma coisa, a gente conseguiu, e aí entra a live ia ser a live da destruição, se o professor ficasse ainda, tivesse ficado. A gente conseguiu decair, conseguiu superar o jogo do Guarani, não conseguiu ser pior domingo agora, e infelizmente na Dia das Mães, infelizmente com promoção, infelizmente também com o público bem aquém, né? Eu já disse aqui, não adianta colocar preço de ingresso caro para forçar o torcedor aí, isso já foi feito e não deu certo, enfim. Então eu espero que repensem, achem uma estratégia para poder mudar essa realidade. Mas voltando ao campo, a gente conseguiu decair mais uma vez
o futebol, né? Conseguiu piorar o que já estava ruim. Um time totalmente apático, perdido, inclusive com semana cheia, né? Teve semana cheia para treinar, mas parecia, ficava a sensação que eles não treinavam ou não estavam dispostos a treinar porque não tinha nada de novidade. Eduardo botou aqui, Rolim, quantas camisas tem nessa coleção do Belo? Rapaz, 85, bicho. 85, querendo mais. Se tiver alguma por aí, de repente pode negociar. A gente acha, chega num consenso e negocia. Obrigado, querido. Então, mas voltando, a gente parece que não estava treinando, parecia que os caras estavam em outra dimensão, porque foi uma coisa horrorosa, difícil de se assistir, né? E aí, obrigado, bem-vindo, companheiro, boa noite. Um time distante, um time apático, um time disperso, com a marcação totalmente frouxa. Os gols que a gente tomou, aquele gol que eu costumo dizer que é o gol Botafogo, a gente tomou 3 vezes numa partida só, né? Muito doído, muito sofrido, mais uma vez. Eduardo botou, tem uma de 94 que foi do meu avô, mas não é um negócio de rapaz, vamos ver isso aí, bicho. Vamos, de repente, 2-1. Depois me mostra, bicho, mas só mostra por sem começo, só pra eu ver a camisa. Que essas da década de 90 pra trás são muito lindas. Gutenberg, bem-vindo, obrigado, boa noite. E aí, Alvinegro, Alvinegraço, conta aí a tua história com esse Belinho que não tem jeito. Ensina, vira safra, a melhor campanha, a gente continua pelejando, bicho. Enfim, voltando, a gente viu um jogo totalmente perdido, apático, sem vontade dos caras, errando o básico. Fora também a questão técnica, né? Infelizmente a gente não acertou. A Guterres botou aqui, preocupado, meu amigo. Não tem como não ficar, né? Terceiro treinador do ano já. Em 5 meses de ano. E você já está com o terceiro treinador. Enfim, a gente vai chegar lá, inclusive, nessa questão de treinadores. E da SAF, né? E aí, mais um jogo terrível de se assistir, de ter acompanhado. Com questão tática totalmente fora do lugar. O Gutenberg botou, pensei que o sofrimento tinha acabado. Pois é, bicho, não acaba nunca. É a nossa cruz que a gente vai carregar para sempre. Jair bota aqui, boa noite, companheiro. Péssima atuação do time como um todo. Zago foi nulo desde sua chegada. Em um mês não mostrou absolutamente nada na parte tática. Pois é, bicho, é aquela história que eu até iniciei aqui minha fala com o Marco Vilarim falando. Porque, pelo menos para mim, o erro brutal foi ter tirado já o professor Bussi. Eu sei que ele teve suas teimosias, eu sei que o time funcionava uma parte, eu sei que... Mas a gente via bola. Desses dias, uns 15 dias, 20 dias atrás, o algoritmo meteu os melhores momentos pra mim no YouTube. Eu fui lá acompanhar, né? Fui lá assistir de novo, me martirizar, né? O masoquista. Mas é impressionante como a gente perdeu esse campeonato pra gente mesmo, pô. Se vocês observarem, só no primeiro tempo foram 4 chances, fora o gol, de frente, pô. De frente pro goleiro. Que não se perde, né? Não se perde e quando perde o campeonato. O Souza teve 2 chances, uma perdeu, a outra fez. Samuel, bem-vindo, obrigado, boa noite. Uma perdeu, a outra fez, fim do campeonato, Souza campeão. E a gente ficou chupando dele, né? Seguindo a nossa a nossa sina, a nossa nhaca. Mas voltando, é isso, a gente não viu o jogo, não viu time aplicado, não viu time organizado, não viu time querendo, não viu time construindo, só na base do chuveiro o tempo todo, pegava a bola e lançava pro lateral, o lateral lançava pro bolo para ver se dava alguma coisa. O próprio gol que a gente fez foi um gol, aliás, foram 2, né? Mas o primeiro gol foi um gol entregue de Dalton, né? Até rolou a brincadeira da torcida com ele. Agradecendo, mas foi claramente um vacilo deles e a gente fez o gol. O segundo já foi na agonia, depois já tá perdendo. Quando a gente inclusive empata, né, ficou aquela sensação, agora vai, né? Agora vai acertar, vai assentar, os caras vão começar a construir e a gente vai conseguir sair da sinhaca. Mas vai e toma um gol que, pelo amor de Deus, não se toma esse gol, ainda mais da forma como estava, com um time claramente abaixo da gente, né, tecnicamente, já que taticamente foram bem aplicados, jogaram bem arrumadinhos. O Flores sabia o que fazer, o professor Lester, né, inclusive. O Flores sabia o que fazer com a bola.
E por saber o que fazer com a bola, fizeram lá os gols. Também na moleza da gente, né? Também na displicência da gente, mas ainda assim não se toma o gol que tomou, não se joga abaixo como se jogou, enfim. A gente, inclusive, fica até o pedido aí, eu espero que a SAF tenha já consciência, né? Da gente reforçar o time, né? Aproveitar que vai começar agora essa nova entre safra, né? Essa nova janela para contratação e reforçar o time de zagueiro a atacante, né? Zagueiro, laterais, principalmente laterais. E infelizmente a gente não acertou. Evandro muito mal mais uma vez. Lucas Lopes não dá. Quando cruza baixo, cruza de forma totalmente aleatória, como se livrasse da bola, né? Como se a bola queimasse no pé dele. E a gente ficou nesse jogo. Mais uma vez nesse jogo também, né? Já que também foi assim lá no Break da Princesa com o Guarani. E se agravou agora, porque a gente conseguiu ser pior nesse jogo do Floresta que passou, né? Então, assim, tem que ter busca por reforços, de zagueiro a atacante. Eu estranhei a ausência de Gabriel Honório, mas depois disseram que ele estava com crise, né, de pneumonia, início de pneumonia, enfim, não sei. Sendo isso, melhoras que, para mim, pelo menos, Gabriel Honório é o homem desse time hoje. É o craque, é o cara que faz a diferença, é o cara que pensa a jogada, que acha, né? Acha os caminhos. E faz muita falta, ele não pode ficar de fora. Melhoras para ele, tomara que ele já se recupere para agora. Porque a gente vai precisar bastante, né? E aí, veio a derrota, a gente se complica na tabela, né? Fica até, se eu não me engano, eu não sei se é a mesma pontuação do Náutico, acho que e hoje a gente tá um pouquinho, umas posições abaixo. Enfim, eu sei que a gente perdendo se complicou bastante, 4 jogos sem vencer. E assim, e a Série C ainda vai engrossar, né? A gente ainda vai enfrentar o Marigá, por exemplo, agora, vai enfrentar a Ponte Preta, vai enfrentar o Ituano, que o Ituano é aquela também na nossa pedra do sapato, né? Ou seja, tem muita gente, Londrina, né? Tem muita gente grande pra gente enfrentar ainda. E a gente andou se complicando com os times teoricamente mais palpáveis, né? Mais viáveis pra gente vencer. Principalmente em casa, né? Perdeu pontos em casa, importantes em casa. E agora a gente vai ter que sair e tirar ponto de alguém, né? Inclusive, a próxima batida da gente é nada mais nada menos que o Maringá, né? Então, eu vou inclusive chegar lá, mas eu quero falar agora especificamente do professor Zago, né? Professor Zago, que eu até disse, né, no Twitter, disse aqui também nas lives, que não era o meu preferido em termos de nomes para assumir, né, pelo estilo de jogo, né, eu sou muito treinador de estilo de jogo também, sabe? É claro que ele tem um nome, é claro que ele tem um currículo, é claro que ele já conseguiu algumas coisas interessantes no futebol, seja como jogador, seja como treinador. Mas o estilo de jogo nunca me agradava. Agora, claro que a gente queria que acertasse, queria que desse certo, porque a gente, como eu já disse aqui, está naquela de não ficar esperando um futebol bonito, esperando a coisa. Aí, na verdade, a gente está esperando a coisa acontecer, né? Virar realidade, né? Porque a gente tem feito todo tipo de campanha, todo tipo de futebol bonito, e na hora do vamos ver a gente tem fracassado e ninguém aguenta mais esse tipo de fracasso, né? Que cansa, desestimula, envelhece, adoece. E tem hora que bate um desespero, porque a gente não entende. Até comentei isso domingo, após o jogo do Floresta. Rapaz, a gente tem que fazer um mutirão, só pode ser isso, um mutirão para poder achar a cabeça de burro enterrada na maravilha, né? Porque já mudou de tudo, fórmula, regulamento, diretoria, e a gente segue se complicando pra gente mesmo, né? Enfim. Mas voltando às águas, é isso. Por mim, o grande erro da SAF foi ter trazido o professor, né? Inclusive forçaram a barra para trazer, trouxeram.
o professor não se encaixou no time, né? Os caras não se encaixaram na cabeça. Não sei, quero acreditar que não, que tenha sido também questão de vestiário, né? A gente sabe que tem isso no futebol também, não duvido, mas até pela forma que a gente vinha jogando, né? Vinha piorando, que já estava ruim, mas enfim, não sei, também de repente não assimilaram o que o professor queria passar, mas o fato é que o erro foi ter tirado o professor anterior, né, o João Bussi, pelo fato da derrota do Paraibano, né? Porque com todos os reveses e teimosias, o time ainda funcionava, o time sabia o que fazer com a bola. No entanto, quando mudou, quebrou-se tudo e Zago chegou e não funcionou. Já aí bota aqui, ó. Preferia Hélio, Zago estava fora do mercado brasileiro há anos, estava na cara que não daria certo, perdemos um tempo precioso. Perfeito, bicho, eu tô nessa mesma linha, velho. Eu até disse, né? Disse no Twitter que gostaria muito de ter visto o Papai Hélio aqui com a gente, pelo estilo de jogo, por conhecer a competição, por ser um cara que compra a briga, né? A gente via muitas vezes Zago, o mundo se acabando e Zago lá de braço cruzado, sem saber o que fazer, sem saber o que falar, e a gente literalmente decaindo, caindo cada vez mais e ele assistindo. Então acho que Hélio talvez comprasse mais a briga, digamos assim. Aí ele complementa aqui, estava na cara que não daria certo, perdemos um tempo precioso. Pois é, perdemos um tempo precioso, já que mudou, né? Era para ter dado o tiro certo, para mim foi já o primeiro grande erro da SAF. Enfim, de todo modo, a gente deseja toda a sorte para o professor Antônio Carlos Zago. E como eu disse, tem nome, tem peso, tem história, tem currículo. Que ele seja feliz em algum lugar. Infelizmente não deu aqui, mas vida que segue, faz parte, é do jogo. E que bom que a gente, com todos esses erros da SAF, né? A gente respondeu rápido, né? O professor que chegou aí é o professor Márcio Fernandes, que oscila muito, né? Oscila muito em trabalhos bons e ruins, mas é um professor também consagrado, um professor também vitorioso, inclusive tem o bicampeonato da Série C, né? Acho que é com Vila 2 vezes, deve ser isso. Então, assim, é um nome grande, é um nome respeitado, é um nome que pode dar. Eu digo pode porque na nossa atual situação e a nossa nhaca, né? A gente fica tudo muito com o pé atrás, todo mundo muito preocupado, né? Até o Gutenberg botou aqui que está muito preocupado e é normal de estar. Não tem como não ficar preocupado com a nossa atual situação, com a nossa nhaca. Mas é torcer para que ele entre na mente dos nossos jogadores, torcer para que ele consiga trazer jogadores também para melhorar esse elenco aí, reforçar, porque a Série C é um campeonato muito rápido, né? Um campeonato curto, né? Um campeonato de 19 rodadas. Então, assim, a gente perdeu esses pontos, vai ter que inclusive conquistar. Eu acho, eu até vi, não sei se vocês viram, não lembro quem foi, mas eu vi que parece que é o segundo pior início de Série C desde 2014, né? Ou seja, preocupante. Muitos pontos perdidos, em casa, principalmente. E a gente vai ter que, de alguma forma, achar esses pontos fora, né? Fora. Aqui deu esses vacilos. Enfim, então, que o professor entre. Júnior, querido, bem-vindo, obrigado, boa noite. Que o professor entre na mente dos caras, que o professor já acelere a passada, né? Porque a gente foi, como bem Jair botou aí, é o tempo precioso que a gente perdeu. Acelera a passada para a gente acertar esse time. Fazer o fácil, né? Fazer o feijão com arroz, pelo menos nesse início aí, fazer o feijão com arroz. Escalar quem tem que ser escalado, que o nosso querido Gabriel Honório, craque, volta a jogar. Eu até gosto de Rafa, querido, bem-vindo, obrigado, boa noite. Eu até gosto de Denilson, do futebol do Denilson, mas eu acho que essa hora é a hora do ceifador, né, de Henrique Dourado, que vinha bem, né, vem fazendo gols, vem lutando, vem querendo, e fazer o fácil, botar o time para jogar para frente, sem medo. O estilo dele não é tanto assim, mas também a realidade se impõe, né?
porque vai enfrentar o Maringá agora, depois tem Flamengo pela frente, ou seja, tem o Retrô também. A gente vai ter que dar nossos pulos para poder reconquistar o campeonato, reconquistar a confiança do torcedor e reconquistar principalmente a confiança deles mesmos, né? Que anda abalada depois de tantos esses insucessos e de um futebol muito, muito precário, que caiu muito nesses últimos tempos. Então a gente já deseja aqui para o professor Márcio Fernandes toda a sorte possível, que ele entre na mente deles, que ele aplique a sua forma de jogar, que traga reforços e que a gente seja feliz, né? Porque, como eu venho dizendo aqui há um tempo já, faz tempo que a gente está nessa nhaca, faz tempo que a gente não consegue ir além, não consegue dar essa felicidade para o torcedor, né, que anda sofrido, anda machucado, anda desconfiado, acima de tudo desconfiado, né, com os nossos erros, com os nossos tropeços, enfim. Então, boa sorte, professor, tomara que o senhor consiga acertar e a gente, enfim, engate essa quinta marcha na Série C e salvar Pará com acesso. Dito isto, sim, e também elogiar a agilidade da SAF, né? A SAF foi rápida, tirou o treinador, já chamou, já colocou outro, e como eu disse aqui, a gente não tem tempo a perder, né? Sobre o campeonato, como eu disse, já indo à sexta rodada, são 19, é um campeonato curto, rápido, traiçoeiro, né? A gente pensa, como é uma semana, a gente tem semana cheia do campeonato, né? A gente pensa que tem a sensação que é demorado, né? Mas não, é um campeonato rápido. Lá para agosto, setembro já tem tudo quase definido, né? De quem vai para o quadrangular, enfim. Então, passa rápido. A gente perdeu muito ponto besta. Dava para ter ganho do Guarani lá em Campinas. Inclusive o Guarani perdeu, né? Perdeu na rodada seguinte para o São Bernardo lá no próprio Brinco de Ouro da Princesa. Não dava para ter vencido o ABC aqui em João Pessoa, era para ter vencido o Floresta também, enfim, então foram muitos pontos desperdiçados. A gente que estava lá estava se segurando no G8, já está lá embaixo, ou seja, então voltar a vencer, porque nada mais nada menos vamos pegar o Maringá, né? Então assim, vai ser um jogo difícil, vai ser complicado, vai ser o Maringá aqui, eu acho que o Maringá foi o vice-campeão do Paraná, né? Foi o vice-campeão, vou perder o Operário, enfim, eu sei que o Maringá chegou à final do Paranaense. Josinha, bem-vinda, querido, obrigado, boa noite, beijo. Jair botou aqui, para classificar temos que alcançar ao menos 8 vitórias em 13 jogos. É complicadíssimo a nossa tarefa. Bicho, tá difícil, velho. Tá difícil. A única esperança que eu posso, assim, me agarrar é o seguinte, que a gente tem feito, né, ultimamente, bons inícios, né? Bons inícios. E na hora do vamos ver, a gente tem se embananado, né, Jair? Então, eu acho que talvez, indo assim, com o pezinho no chão, no jogo a jogo, de repente, né? Não sei, só vendo agora, principalmente pelo nosso histórico, né? Aguardar, já inclusive para esse jogo, né, do Maringá, porque como a gente já vacilou muitas vezes, a gente vai ter que reconquistar esse ponto fora de casa e que seja com o Maringá, sabendo que vai ser muito difícil, por tudo, né? Por jogo fora, pelo momento do Maringá, pelo time do Maringá, pelo nosso momento, então assim, vai ser pedreira, vai ser complicado, mas a gente também tem que se apegar à nossa camisa, à nossa história. Esse tipo de jogo é um jogo que a gente gosta de vencer, gosta de aprontar, né? De repente, não sei se vocês vão lembrar, a gente estava numa situação complicada, acho que foi 2020, aí pegou, acho que foi o Brasil de Pelotas, ou foi o Volta Redonda, enfim, não lembro. Eu sei que a gente estava numa situação complicada também, e foi lá e venceu, né? Venceu a partida fora, num jogo difícil. Então, assim, se apegar à camisa, se apegar à empolgação dos atletas, né? De repente o professor já consegue encaixar com eles. Então, assim, enfrentar esse Maringá,
esquecer o que já passou, né? Não adianta, já passou, esses pontos não voltam, mas jogar com sobriedade, seriedade, acima de tudo vontade também, né? Muita vontade, tem faltado isso também no time da gente, né? Nesses últimos jogos, para a gente poder voltar a disputar de verdade o campeonato, né? Não adianta ficar só na figuração, nem ter elenco para isso, para a gente se complicar tanto assim, né? Então, assim, que eles estejam concentrados, que eles estejam espertos, que eles estejam focados, que o professor consiga colocar foco novamente na cabeça deles, confiança, né? Sobretudo confiança, porque se a gente vence, né, a chavinha muda, e aí na sequência tem, eu não sei se já é o Flamengo a próxima, eu sei que já tem Flamengo, tem Retrô por aí pela frente, mas talvez seja o Flamengo. Enfim, se a gente ganha numa partida como essa, difícil, lá dentro do Paraná, a gente tem tudo para poder virar essa chavinha. Essa chavinha, inclusive, é para ser virada agora, né? Já que a gente já viu na sequência ruim de 3 jogos sem vencer, essa chavinha era para ser virada agora com o Floresta. Não aconteceu, então que seja o Maringá e que a gente consiga vencer, porque agora é lutar pelos 3 pontos, né? Já tem tantas partidas sem pontuar bem, vencer o Maringá para continuar na batida, firme, se segurando nesse G8. É claro que se puder ficar lá em cima melhor, mas a gente ficando dentro do G8 é onde interessa, é onde a gente classifica, e aí na próxima fase é outro campeonato, zerar tudo, né? E a gente bem sabe disso, né? A gente tem se complicado pra gente mesmo. O Remo, que faz metade dos pontos, consegue subir, a gente não, enfim. Então, jogar para vencer, esquecer o que passou, foco no Maringá, sabendo que vai ser difícil, sabendo que é complicado, mas não tem mais outra alternativa, não tem mais como queimar gordura como a gente tão vacilou, né? Então, assim, eu acho que é domingo, 4h30 da tarde. Sim, vou falar nisso, vou falar em domingo e horário, é uma boa nova, né? Chegaram os refletores em LED, vão instalar, inclusive parece que vão mudar também o horário da partida com o Retrô. Que bom, tomara que chegue, tomara que já coloque, que a gente já estava esperando por isso por muito tempo, e que esse refletor ajude, né, também a melhorar o nosso Almeidão. Eu não sei em que pé também está a questão da parceria público-privada da SAF com o governo, né, que estavam pensando em reformar, atualizar o Almeidão também, a gente espera e torce por isso também. Enfim, enquanto esse tempo não chega, vamos esperar pelos refletores, que já melhora bastante, né? É isso, Alvinegrada. Novos ares, né? Novo professor. Espero que agora o professor fique de vez. Como eu disse no começo, a gente era um time, clube que segurava treinador. Hoje não mais, infelizmente. Que ele fique, que ele nos dê alegrias, que ele reconquiste a confiança do nosso torcedor, e quem sabe, né? Agora não dá para pensar nem em acesso, mas quem sabe no jogo a jogo a gente consiga reconquistar essa confiança e a gente só pare na Série B. Antes de finalizar, eu queria só dedicar essa live, não tem muito a ver com futebol, mas tem muito a ver com vida, né? Hoje a gente teve a triste notícia do grande, gigantesco companheiro de luta, de justiça social, o nosso querido Pepe Mujica, né, que infelizmente nos deixou hoje. Já vinha mal, já vinha lutando muito pela vida, mas deixou exemplo de luta, de força, de vontade, de sobriedade, né? O Mujica foi um gigante que sempre quis o bem, que sempre plantou. Ele é o famoso cara que a gente sente que era muito além do terreno, né? Era aquele cara que valorizava a vida, né? Então, assim, eu acho que um cara como esse a gente vai sentir falta. Não morre, né? Não morre, porque o legado fica. Ele, com a voz dele, que ecoou do Uruguai para a América Latina e para o mundo, vai seguir de muito exemplo para a gente seguir firme, acreditando no mundo melhor,
num mundo mais humano, mais justo. O companheiro Jair botou aqui, o grande Mujica, o guerreiro pela justiça social. É isso, velho. Então, assim, a gente vai seguir, Pepe, onde você estiver. Sei que está num bom lugar. Como eu até coloquei mais cedo no Instagram, hasta sempre, Pepe Mujica. Porque gente como o senhor, como você, faz falta, sempre vai fazer falta, mas também vai ser sempre lembrado por todos sempre. Obrigado, Alvinegrada, obrigado, Jair, companheiro Jair, obrigado, Rafa, obrigado, Júnior Pardal, obrigado, Samuel, Josinha, Gutenberg, obrigado, gente, obrigado, Alvinegrada. Domingo, Eduardo, obrigado. Obrigado, como sempre, vocês são demais. Domingo, Botafogo, Maringá, não há tempo mais para perder. Abraço, querido, obrigado, tamo junto. Já já o Retrô se encontra de novo. Não tem mais tempo para perder, jogar para vencer. E que a gente faça uma grande partida, que esses caras retomem a confiança deles e da gente, e que a gente siga na batida, rumo à classificação, e aí, quem sabe, sonhar mais uma vez com a Série B. Valeu, Alvinegrada, vai para cima deles. Belo!